Se eu não sou quem eu vim para ser no mundo, e estou repleto de couraças, estou de alguma maneira repleto de máscaras que encobrem o meu verdadeiro eu, o meu self, o prazer de ser quem eu sou, o que acontece? Eu vou, na realidade, estar vivendo uma vida de mentira. E a gente veio para viver a totalidade da nossa vida. Essa é a avó que guarda a justiça. E ela traz a habilidade de nós todos aceitarmos a verdade, né? A verdade, aquela que a gente não compreende, né? Aquela verdade que, na realidade, não é só o nosso ponto de vista, né? Mas é honrar todas as pessoas, todos os seres, e, de alguma maneira, aceitar o que a gente está vivendo, partindo do princípio da responsabilidade. Então, que a gente traga esse ensinamento para hoje. Então, novamente, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Mariani. O nosso convite para hoje é para a gente conversar sobre uma temática que eu considero extremamente importante dentro do trabalho com os círculos femininos. Mas também a gente pode estender isso para as nossas relações, para os círculos masculinos e para os círculos mistos, né? Que é o tema vulnerabilidade, vergonha e coragem, né? A gente vai puxar um pouco mais para o contexto dos círculos de mulheres, porque é um dos meus trabalhos mais presentes, é uma marca do meu trabalho, né? Agora, por que eu trouxe o tema vulnerabilidade, vergonha e coragem, né? O que esse tema tem a ver com os círculos de mulheres? Por que é tão presente, né? Eu começo esse momento, né, de reflexão com algumas perguntas, né, bem pontuais, né? Como você definiria, você que está aí do outro lado, né, a vulnerabilidade, né? O que faz você se sentir vulnerável na realidade? O que você sente que te deixa vulnerável, né? E por que a gente luta tanto contra a vulnerabilidade? Será que nós anestesiamos a vulnerabilidade? Como aceitar a nossa própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é? E tudo isso trazendo para o contexto dos círculos de mulheres. Só para quem não conhece, os círculos de mulheres fazem parte de um movimento mundial, evolucionário e revolucionário, que foi traduzido de uma forma bem pontual pela doutora Jean Shinoda Bolen no livro Milionésimo Círculo. Então, para quem quiser se aprofundar nesse tema e não for fazer alguma formação comigo, ou, né, nesse momento não puder participar, ou quiser se aprofundar e conhecer um pouquinho mais desse contexto do que é um círculo de mulheres, é uma bibliografia extremamente pontual, porque a doutora Jean, além dela ter toda a pesquisa acadêmica, né, de ser PhD, ela também trabalha com os círculos femininos, né? Então, ela coloca a nível científico e ela vai explorando, né, uma parte mais histórica, cultural, da importância desse retorno. E tudo isso faz muito sentido, né, com a pesquisa da doutora Brené Brown, que também é PhD, que é uma das inspirações desse trabalho que eu estou realizando, né, em consultório e também com as formações. Sobre a vulnerabilidade, a vergonha e a coragem no contexto dos círculos de mulheres, faz muito sentido a gente realizar essa conexão. E a gente vai
falar o porquê aqui e agora. Algo bem interessante que eu quero trazer para vocês, e que fez muito sentido para mim, a doutora Brené, como uma pesquisadora, e na realidade ela se coloca, né, como professora, como palestrante e também como contadora de histórias, né? No seu livro, que é o primeiro que já está esgotado, né, que é A Arte da Imperfeição, ela definiu, né, depois de uma pesquisa, que foram anos de pesquisa, né? Lembre-se que a pesquisa se baseia em fatos, é matemática, é científica, né? Ela definiu 10 sinais em pessoas que realmente têm uma vida abundante, plena e que cultiva de alguma maneira a ousadia e a liberdade. E claro, nesse estudo que ela realizou, essas pessoas são pessoas que são mais saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Uma pessoa plena, dentro dessa pesquisa da doutora Brené, é uma pessoa que cultiva a autenticidade. É uma pessoa que se liberta do que os outros pensam. E isso faz muito sentido, e a gente vai falar já já, porque é importante, então, uma guardiã de um círculo de mulheres, ou a importância de um círculo de mulheres para criar a confiança e a conexão necessária para você, então, cultivar esse pilar das pessoas plenas e autênticas, né? É você se libertar do que o outro pensa. Desafio grande, né? Não sei se é só para mim que esse desafio é grande, mas ele é bem grande, né? O segundo pilar que a doutora Brené coloca é cultivar a autocompaixão, se libertando do perfeccionismo, né? Quais as questões? O que acontece? O porquê que, na realidade, a gente não se conecta com a nossa autenticidade? E, na realidade, é porque a gente tem um excesso de perfeccionismo. Então, a gente está sempre buscando alcançar um lugar em que o perfeccionismo é, muitas vezes, sinônimo de não ter erros, de não errar, né? E isso, na relação humana, na experiência humana, é algo praticamente impossível, porque o erro é que nos traz a conexão, né, com a aprendizagem, né? Qual que é o terceiro pilar que a doutora Brené coloca? As pessoas plenas cultivam um espírito flexível, se libertam da monotonia e da impotência. Vocês percebem que, na realidade, um pilar vai se conversando com o outro, né? Então, ela dá essas dicas da pesquisa dela, do que ela encontrou nessa pesquisa, e você vai lendo os pilares, você vai percebendo o quanto, na realidade, são questões tão simples, mas tão desafiadoras para a gente assumir, porque a gente não vive numa sociedade em que o erro é visto como algo positivo, né? Então, como ter um espírito flexível? Como ser flexível mediante aos erros, né? Como ser flexível mediante aquilo que a gente acredita que teria que ter dado certo e o dar certo para a gente. Vou dar um exemplo básico aqui. Uma pessoa se relaciona com outra, se casa, tem 2 filhos, vive junto, tem uma relação muito boa durante 10 anos. E esse relacionamento finaliza. Geralmente as pessoas têm um comentário assim: nossa, que pena que o seu relacionamento não deu certo. Então, esse é um padrão que a gente tem que, de alguma maneira, mudar. Porque deu certo. Foram 10 anos, né? Tem frutos esse relacionamento, não só as crianças, mas tudo que eles construíram, esse casal construiu junto. Como finalizar esse ciclo de forma flexível, né? Sabendo que as coisas mudam, né? Olha que interessante. O quarto pilar que a doutora Brené coloca é: as pessoas plenas cultivam a gratidão, a alegria, se libertam do sentimento de escassez
e do medo do desconhecido. Nós vivemos numa sociedade em que o nosso padrão maior, o nosso paradigma maior é a escassez. Então, a gente tem medo da abundância. A gente tem medo, né? A gente vive sempre naquele lugar que a gente se recolhe, não por um silêncio saudável, mas por um medo de errar. Aí a gente vai chegar nisso, tá? Olha que interessante também. Ela coloca o quinto pilar. Essas pessoas que são plenas cultivam a intuição e a fé, se libertam da necessidade de certezas. O sexto pilar, essas pessoas cultivam a criatividade, então elas se libertam da comparação, que é um padrão de uma sociedade sistêmica em que a escassez é maior. A gente olha mais para a escassez do que para a abundância. Ela traz, então, o sétimo pilar. Essa pessoa plena cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. O oitavo pilar, essa pessoa cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. O nono pilar, cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas ou suposições. O décimo, que eu adoro, cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Então, né, esses são os 10 pilares que a doutora Brené Brown coloca no livro dela, A Arte de Ser Imperfeito, que faz parte desse estudo que ela realiza na autorrealização do ser humano. Sim, ficou meio redundante a frase, né? É um estudo que ela se aprofundou nesse espaço aonde a gente se coloca na vida a partir do momento em que a gente abraça a nossa vulnerabilidade, o nosso amor próprio, e a gente também, de alguma maneira, para realizar isso tudo, precisa ter coragem. A coragem é a ação do coração, né? Você, independente do momento que você está, você ir para a cama à noite, você dizer assim, sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes eu tenho medo, né? Mas isso não muda a verdade que também sou corajosa, merecedora de amor e de aceitação. E aí você acordar e todos os dias colocar para o universo, né? Olha, não importa o que eu fizer hoje, eu tenho o meu valor. Eu acho muito interessante esses pilares que a doutora Brené coloca, e a gente vai fazer uma conexão disso com o Círculo de Mulheres, né? Isso é muito importante, né? Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade básica de nos comunicarmos e de nos relacionarmos com outras pessoas. Isso é uma necessidade básica. Eu posso até afirmar que um dos nossos maiores medos, se não for o maior medo, né, de todos os seres humanos, é o medo do isolamento. E que essa natureza humana, ela tem necessidade de criar vínculos. Voltando a falar um pouquinho da doutora Brené, ela define a palavra vínculo como sendo a energia criada entre as pessoas quando elas se sentem vistas, quando elas se sentem ouvidas, valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. Quando a gente está falando de sermos vistos, ouvidos e valorizados, nós estamos dizendo também intrinsecamente ligada à nossa necessidade de tornar e formar vínculos. A gente precisa ser visto e ser valorizado, porque no fundo, nós temos uma necessidade intrínseca de criar os vínculos. E como criar os vínculos? Por que é importante criar os vínculos? Por que é necessário criar os vínculos? Né?
Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso tudo, e todo esse contexto faz sentido com o trabalho que eu realizo, que são os círculos femininos. Porque dentro dos círculos femininos, toda essa pesquisa que a doutora Brené faz e outros autores que eu poderia, né, passar aqui uma bibliografia imensa para vocês, de pesquisas que eu realizo, de cursos que eu me aprofundo, falam dessa necessidade de nós, seres humanos, criarmos vínculos e, de alguma maneira, nos sentirmos seguros para dar e receber sem julgamento. Quando a gente fala também nesse espaço de entendimento que a gente está criando aqui, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje no mundo contemporâneo para conseguir estabelecer vínculos que sejam reais, em que a empatia possa, de alguma maneira, se fazer presente. E a dança circular, ela carrega um pilar muito forte da constelação familiar, que é o lugar aonde você se sente fazendo parte de algo. Os seres humanos têm necessidade de pertencimento. E quando você trabalha com a dança circular, esse pertencimento naturalmente acontece. Mas o que tem a ver com o que eu comecei a falar das conexões humanas? Essas pessoas que estão indo dançar, eu percebo em cada uma delas que elas chegam para a roda com um estado de espírito. E o estado de espírito, na maioria do grupo, vamos falar assim, hoje tinham quase 40 pessoas dançando, a maioria não se conhece. É um certo medo, é um certo medo de serem julgadas, medo de não criarem essa conexão tão necessária ao ser humano, medo de alguma maneira, o erro, né? Se elas errarem a dança, elas não se sentirem acolhidas dentro desse movimento. Estou dando um exemplo, tá? E, na realidade, o que acontece? A roda acolhe, o círculo acolhe, o próprio movimento da dança circular é acolhedor. As danças circulares, elas fazem parte das formações que eu ministro, porque elas são extremamente acolhedoras e necessárias para a gente formar isso que é necessário para uma cura planetária. Vamos colocar como uma hipótese assim, mesmo de cura planetária, que é a conexão. E o que me impressiona mais é quando a gente vai chegando na metade da roda, né, de 1 hora a duração, e as pessoas, elas vão mostrando uma outra face. O sorriso já está mais solto, tem uma certa leveza, as pessoas começam a se permitir errarem, começam a se conectar, se sentem mais inteiras consigo mesmas, então, portanto, com o grupo. Então, essa conexão, na realidade, que a gente está falando e que eu vejo muito presente, esse foi um exemplo que eu dei, né? E os círculos femininos proporcionam isso para a gente, né? Hoje também tem muitos círculos masculinos e mistos, né? E círculos com crianças. São infinitas possibilidades, mas o mais importante da gente colocar a atenção aqui agora, nesse momento, é que nós temos necessidade de criar vínculos. Nós temos medo do isolamento. Criar vínculos faz parte da nossa natureza. E por que muitas vezes a gente não cria vínculos tendo a confiança como chave mestra dessa relação? Porque nós temos vergonha. Nós temos vergonha de nos mostrarmos e de não sermos aceitos. Esse desafio com a vergonha, ele começa muito cedo, né? Ele começa geralmente quando a gente está na nossa primeira infância, quando a gente está vivenciando as nossas primeiras experiências, em que às vezes pode acontecer uma ausência de amor e de aceitação, tanto na nossa relação, às vezes, com os nossos familiares,
Às vezes, na nossa relação, quando a gente começa a ir para uma escola, hoje as crianças vão muito cedo para a escola, e é natural, porque a mulher contemporânea e o homem contemporâneo trabalham, então isso é fruto da nossa sociedade. E o que acontece? Essas crianças vão necessitando dessa conexão, né? Na realidade, até os 7 anos, a criança, ela experiencia a sua realidade a partir, se a gente for falar, né, a nível fisiológico, do cérebro límbico, ou seja, o cérebro emocional. É quando a criança constrói o seu QE, o seu, né, espaço emocional para, né, crescer no mundo, para se sentir confiante, para realizar, né? Para uma criança, eu falo porque eu sou pedagoga também, mesmo uma experiência pequena, mas assim mínima de falta de amor e aceitação, pode se transformar em algo muito grande e lhe trazer muito dor, mas muita dor. A gente acha que não, mas eu que trabalho em consultório e a gente explora isso muito nos círculos de mulheres e nas formações, a gente resgata muitas coisas da nossa experiência no primeiro setênio, no segundo setênio, né? Que de alguma maneira se transformou em algo muito maior, que comprometeu a nossa relação de confiança e, consequentemente, gerou um estado de vergonha, de não aceitação, portanto, de não autenticidade. Olha que interessante, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, a gente acaba levando conosco essas memórias inconscientes de todas essas dores, dessas necessidades que não foram atendidas. E se a gente, de alguma maneira, bloqueia mentalmente isso, a gente tem uma maneira de trazer essa conexão, o nosso corpo tem essa memória. E quando a gente começa a bloquear essas necessidades que a gente tem de conexão, de estabelecer vínculos, de ser aceito, de ser amado, né? Para poder se expressar no mundo, para poder colocar a nossa vulnerabilidade no mundo, a gente começa a desenvolver uma couraça. Na psicologia a gente chama de mecanismo de defesa, máscaras, né, que nos impedem de nos expressar e nos mostrar exatamente como a gente é. Então, a gente, de alguma maneira, usa essas máscaras e elas acabam nos impedindo de buscar o amor e a aceitação no outro. E também nos impedem de criar vínculos positivos e verdadeiros com as pessoas, porque a gente acaba ficando com medo de não ser aceito. É interessante porque quando a gente dá a formação de guardiãs de círculos de mulheres, tem uma aula, eu acho que são 2 encontros, em que a gente trabalha com técnicas, né, tanto das barras de Axis, da psicologia junguiana, com os arquétipos, que a gente faz uma exploração, né, nesse tema, nessa abordagem, porque dentro de um círculo de mulheres, o primeiro pilar que a gente constrói é o pilar da confiança. Você está num espaço seguro, né? E isso é algo muito importante para o ser humano começar a devagarinho ir tirando essas couraças, né? E permitindo ser autêntico, ir permitindo ser, de alguma maneira, um ser humano que vai olhar para a sua vergonha, a vergonha de não ser bom o suficiente, de achar que não é bom o suficiente, a vergonha de não ter sucesso na vida ou de achar que não vai ter sucesso na vida, porque no fundo ele não acredita nessa verdade. No fundo, ele tem receio, né? Que vocês, se quiserem anotar aí rapidamente, ou depois vocês podem ter acesso a acredito eu, a essa gravação, acho que a gente vai conseguir fazer isso. Tem um exercício muito simples, né? Onde a gente começa a explorar a nossa percepção da importância que nós damos nas relações,
nos vínculos, né? E como você hoje na sua vida coloca, em que lugar da sua vida você coloca essa importância, porque ela é uma necessidade intrínseca tua. Se você acha que não, se você começar a explorar isso tudo, algum padrão que você está repetindo, você vai ver que no fundo, você tem uma necessidade de vínculo. E esse exercício é muito simples, ele é assim, são questionamentos, né? Então, o primeiro exercício ele é assim: pense em suas relações, nas suas relações mais íntimas, com seus amigos, com seus familiares. Faça um momento de pausa. Relembra dessas situações. Todas as situações felizes vividas com essas pessoas. Quem são essas pessoas das quais você tem essa relação mais íntima? Quais são esses momentos? O que você sente quando se lembra dessas situações? Deixa essas perguntas aí para vocês. E aí, pensando, né, nessas pessoas que você listou nesse exercício anterior, numa escala de 0 a 10, onde 0 é sem nenhuma importância e 10 é muito importante, o quanto essas relações são importantes para você? E aí, a gente dando continuidade, esse exercício parece simples, mas ele é extremamente importante para a gente restabelecer a nossa conexão humana com como a gente está se expressando e se relacionando. A terceira pergunta é, pensando na definição de vínculo, que é uma energia criada entre as pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento, você acredita que tem vínculos fortes e reais com essas pessoas? Tá clara essas perguntas para vocês? E aí eu continuaria assim. Se você respondeu não para a pergunta anterior, coloque o porquê disso. Isso é um exercício interno para você fazer com você mesmo, para você avaliar a tua conexão humana, para você avaliar, de alguma maneira, se você está num lugar saudável nas relações humanas. E ainda pensando nessas relações, você sente plenamente que você consegue ser quem você é quando se relaciona com as pessoas? Você consegue buscar e ofertar amor e aceitação nessas relações? Quem seria você e como seria a sua vida se essas relações não existissem? Essas que você citou lá. É interessante, né? Esse é um exercício que faz parte da formação de guardiãs de círculos de mulheres, mas também faz parte dos processos terapêuticos que eu realizo. O importante não é necessariamente ter uma resposta certa ou errada. O importante é o que a pergunta causa em você. O que esse assunto todo tem a ver, vou repetir novamente, com o papel de uma guardiã de círculo de mulheres ou de círculos mistos? Então vamos lá. Se você vai abrir um espaço para começar a trabalhar, ou você já trabalha com relações humanas, independente de ser na área, né, corporativa ou ser um curso mais direcionado a um público específico, é muito importante você, como guardiã, ter a permissão, né, de ser você também, né? Existe um estigma que se carrega, né, da perfeição daquele que vai levar à aprendizagem, né? E eu venho com um espaço de desmistificar isso. É sim importante quem vai nos orientar, quem vai nos guiar, quem vai facilitar a aprendizagem, ter sim um conhecimento acadêmico, um conhecimento experiencial, mas é muito importante também essa presença da confiança do próprio facilitador de colocar para o grupo, expor para o grupo, quando assim for necessário, experiências em que ele se sinta seguro, que possam colaborar com a aprendizagem do grupo. E isso é muito difícil,
porque na realidade existe um lugar que o facilitador ocupa, que é a vergonha, né? Que todos os seres humanos, na realidade, não se realizam plenamente, porque no fundo, eles não se permitem ousar a ser quem são. Então, se eu não sou quem eu vim para ser no mundo, e estou repleto de couraças, estou de alguma maneira repleto de máscaras que encobrem o meu verdadeiro eu, o meu self, o prazer de ser quem eu sou, o que acontece? Eu vou, na realidade, estar vivendo uma vida de mentira. E a gente veio para viver a totalidade da nossa vida. Tá claro até aqui para vocês? O que eu estou colocando faz sentido? Dentro dessa vulnerabilidade, né, nós temos um arsenal contra a vulnerabilidade, né? Então, a gente olhou um pouquinho para essa questão de que a gente não se expressa porque a gente tem vergonha, vergonha de não criar a conexão, vergonha de não ser bom o suficiente, né? Que são as nossas crenças limitantes, os nossos mitos, né? Sobre a vulnerabilidade, né? E aí, na realidade, a gente cria as nossas couraças. Como lidar, né? Na realidade, quais são os antídotos, né? Para a gente, de alguma maneira, lidar com os aspectos que impedem a gente de se conectar com a nossa autenticidade. Quais são? Eu acho que aqui eu vou responder a pergunta que foi feita, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Então, o primeiro escudo, né? Na realidade, que a gente criou, que a gente tem que desmistificar na nossa sociedade para essa questão da vulnerabilidade que está por trás desse lugar, é ter a alegria como mau presságio. Na nossa sociedade, muitas pessoas usam um escudo assim. Sempre que me encontro feliz, por alguma razão específica ou não, imagino que algo ruim vai acontecer. Qual que é a crença que está por trás desse escudo? Está bom demais para ser verdade. É algo que faz parte da minha vida. É um escudo que se criou. Essa pessoa, no fundo, ela tem a alegria como um mau presságio. Então, ela, na realidade, não se permite se entregar àquele estado de felicidade, de presença, de ousadia, porque se ela está alegre, em algum momento ela acha que aquilo não é real. Então, isso é um escudo. Alguém de vocês aí já viveu esse escudo, né? Ou tem esse escudo? Quando eu era criança, eu ouvia muito falar essa frase, e às vezes eu escuto ainda em sala de terapia alguns pacientes ou alguns alunos que falam assim: nossa, tá dando tudo tão certo, deve acontecer alguma coisa ruim agora. Isso é uma crença limitante. De alguma maneira, é um escudo que impede a gente de viver a totalidade daquele espaço que a gente ocupa no mundo. E dentro de um círculo de mulheres, como guardiã, a gente tem que desmistificar esses conceitos. Não é fazer com que o outro acredite no que a gente está falando, mas é pelo menos colocar o outro a questionar sobre isso. Um outro escudo muito forte é o perfeccionismo, né? Na realidade, a pessoa perfeccionista, ela está sempre tentando ser perfeita e fazer as coisas com uma total perfeição, porque dessa maneira ela acredita que vai ser amada e reconhecida. E é tão difícil e desafiador desmistificar, descriar esse conceito, porque na realidade, por trás de um perfeccionista, sempre tem alguém que, na realidade, tem muita tristeza guardada, tem muita tristeza ali, muito medo de não ser aceito, muito medo de não criar conexão. Então, essa pessoa, na realidade, ela está sempre naquele lugar de fazer tudo com muita perfeição,
porque se ela fizer algo que não for perfeito, ela não vai ser amada e não vai ser reconhecida. Alguém se identificou com esse escudo? Eu sou uma pessoa que já fui muito perfeccionista e já tive muitos aprofundamentos nesse tema para, de alguma maneira, ressignificar e trazer esse antídoto que eu vou falar agora, para me tornar uma pessoa em que eu não exija demais, não tenho um grau de exigência que faça diminuir, inclusive, o valor que eu dou ao meu próprio trabalho, né? Então, o antídoto para isso é a autocompaixão, é a aceitação da nossa imperfeição, da nossa humanidade, né? É a gente criar diálogos mentais aonde a gente se apoia, aonde a gente se conforta, aonde a gente se aceita dentro dessa natureza, digamos assim, imperfeita, humana. É a gente se permitir, é a permissão, né? O perfeccionismo, pelo meu estudo, as pesquisas que eu tenho lido, várias bibliografias, é um dos maiores desafios do ser humano contemporâneo. É um grau de exigência, você tem que ser bom em tudo que você faz. Ou melhor, você tem que ser perfeito em tudo que você faz. E o que está por trás disso tudo? Na realidade, um medo de não criar conexão, de não ser amado, de não ser reconhecido. E a vergonha de não ser bom o suficiente. Então, o antídoto para esse escudo da vulnerabilidade ser aceita como algo positivo, quando a gente fala de perfeccionismo, é identificar: eu sou uma pessoa perfeccionista, como trabalhar com isso? Porque a identificação dos escudos fazem com que a gente comece a elaborar e cuidar devagarinho para que a gente crie uma relação melhor com a vida, crie uma relação melhor com as pessoas, crie uma relação melhor com a nossa ousadia. Tudo que a gente cobra do outro, vocês podem ter certeza, pega uma calculadora e multiplica por 1000. É o que a gente cobra da gente. Isso que é duro. Quando a gente encontra pessoas extremamente perfeccionistas e exigentes, são pessoas que têm um grau de exigência pessoal absurda. E isso é muito sofrido, porque você nunca está, de alguma maneira, se permitindo ser autêntico. E dentro de um trabalho com um círculo de mulheres, a gente trabalha muito a autenticidade. E para a gente trabalhar a autenticidade, a gente tem que confiar que, de alguma maneira, esse lugar é seguro. E depois que a gente trabalha dentro de um círculo de mulheres e cria essa autoconfiança, a gente vai levando isso para todas as nossas relações. Porque começa em nós, né? Um outro escudo bem interessante, né, do nosso arsenal, né, contra a vulnerabilidade, né, nas nossas defesas para não olharmos para a nossa vulnerabilidade, é o entorpecimento. Na realidade, para você descobrir se você usa esse escudo, na realidade, a gente acaba colocando as pessoas que entram no escudo do entorpecimento, né? Elas colocam diversas atividades no dia a dia, na sua rotina, que fazem com que ela, em momento algum, se conecte consigo mesma. Então, ela enche a vida dela de atividades, ela na realidade, coloca o tempo todo os problemas em primeiro lugar, né? Ela sempre está colocando, de alguma maneira, que nunca tem tempo para nada, né? Vamos lembrar que existe um lado real, que o tempo está diferente e que a gente está com muitas coisas a fazer. Mas essas pessoas, elas se entorpecem, é uma fuga, né? Na realidade, esses são passatempos que ela cria para não olhar para si mesma. E ela fica entorpecida, porque ela tem medo de olhar para a sua própria vulnerabilidade e descobrir que, de repente, ela não tem conexões saudáveis, porque ela não se permite. E o antídoto para o entorpecimento
é a autoobservação. É a autoobservação do nosso comportamento, em que a gente coloca no dia a dia atividades em que a gente nos torna mais consciente e conectada com a gente mesmo. Então, a gente pode falar aí do círculo de mulheres, fazer parte de um círculo de mulheres, fazer parte de um grupo de estudos, fazer uma meditação, fazer um trabalho em que você vá alimentando, de alguma maneira, o teu espírito e ativando temporariamente, inicialmente, as tuas emoções e de como saber lidar com as situações que você não quer lidar e você, então, se entorpece de coisas, né? E a gente tem que olhar muito, na realidade, a pergunta para esse entorpecimento, a pergunta que seria o antídoto é: as minhas escolhas me levam a me sentir preenchida e plena ou me levam a me sentir vazia? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Ou, né? Como é que vocês estão, nesse momento, caminhando a vida de vocês? Com plenitude? Com preenchimento? Ou, na realidade, de uma forma vazia? Né? Como que vocês acordam de manhã? Como é que está sendo essa conexão de você consigo mesmo e com o mundo? Como é que está sendo isso? É importante a gente olhar para tudo isso. É importante a gente observar tudo isso. Então, a gente vai olhando para esses escudos que acabam, de alguma maneira, trazendo uma consciência. Nós estamos num século em que é urgente a autoobservação, o olhar para dentro. Você não mais colocar a sua vida na mão do outro, pegar de volta e buscar ter consciência, e não para julgar ou para diminuir o seu potencial como ser humano, mas sim para poder se expressar com totalidade. Um outro escudo é a superexposição. E para você descobrir se você usa esse escudo geralmente é usado pelas pessoas que, de alguma maneira, estão sempre compartilhando as suas histórias pessoais, e geralmente num papel de vítima, né? E de uma maneira que elas expõem o tempo todo as feridas não cicatrizadas para muitas pessoas, inclusive com pessoas com as quais ela não tem a menor intimidade. Então não é aquele lugar que você vai para um círculo de mulheres e ali você tem uma temática específica que é a vergonha. E ali naquele grupo você vai falar sobre a vergonha. Você vai usar como antídoto de cura a fala, onde você coloca do que você tem vergonha. São as pessoas que, de alguma maneira, expõem as suas vidas, expõem situações nas mídias sociais que são repletas aí de vitimização. Porque ela não está querendo olhar para ela. Ela não está querendo olhar para ela. Ela está querendo chamar a atenção, tá? Para aquele momento da vida dela que ela está deixando de fazer conexão. E ela não tem consciência disso. E qual que é o antídoto para essa exposição, essa superexposição? Porque é diferente. A doutora Brené, ela coloca que é muito importante a gente compartilhar, sim, se for algo seguro, que a gente se sinta à vontade, mas que faz parte de uma didática, as situações que a gente já superou. As situações em que a gente se expôs, em que a gente se colocou, em que a gente passou por um momento muito desafiador, mas a gente expõe isso não no papel da vítima, mas sim na autorresponsabilidade em que a gente olhou para dentro e de alguma maneira encontrou apoio e conexão conosco, né? Para consigo, né? A gente para com a gente mesmo e a conexão externa para conseguir realizar ou melhorar aquela situação. O antídoto para a superexposição é a autoobservação de todos os comportamentos e de todas as necessidades. Por exemplo, quando você vai expor alguém ou compartilhar uma determinada questão,
Pergunta a si mesmo, a si mesma, né? Nesse momento que você vai compartilhar uma história tua na internet ou numa rede social. Por que eu estou contando isso? Que resultados eu espero disso? Que emoções eu estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com meus valores ou ferindo os meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir os meus sentimentos? Minha exposição está a serviço de criar e fortalecer algum vínculo com alguém? Eu estou pedindo às pessoas aquilo que genuinamente eu preciso? Porque muitas vezes essa pessoa que tem esse escudo da superexposição, você escreve milhares de comentários embaixo, você tem milhares de comentários embaixo, mas ela não olha para nenhum, nenhum é bom para ela. Porque na realidade o que ela está precisando ali é olhar para si mesmo. E ela está se superexpondo com uma necessidade absurda de fugir. Ela está fugindo de olhar para si mesma. É interessante isso, né? É bem interessante. Um outro escudo, na realidade, o último escudo, segundo os meus estudos e os estudos que eu tenho lido bastante, acadêmicos, publicações, é o zigue-zaguear. A palavra é essa mesmo, né? E para você descobrir se você usa esse escudo, como é que ele funciona? Sempre que você tem que lidar com alguma situação difícil, você tenta controlar aquela situação, dando as costas para ela, fingindo que ela não está acontecendo, fingindo que você não se importa, fingindo de alguma maneira que aquilo não te faz mal. Então você tem aquele discurso, às vezes, assim, amanhã eu resolvo, depois eu vou ver, isso não é tão importante, aquilo tá te machucando, né? No dia seguinte você volta a falar de novo, nossa, tô tão triste com essa situação que eu vivi, mas você fala, não tem tanta importância. E você não entra na vulnerabilidade. Você não confronta, o antídoto seria confrontar a situação. A partir do momento que você percebe que você está fazendo esse zigue-zague, você começa a agir prontamente. O antídoto traz para você a solução do escudo. E esses escudos, né, que a gente acabou de colocar agora, que eu acabei de apresentar para vocês agora, né? O escudo da alegria como mau presságio, o escudo do excesso, né, de perfeição, do perfeccionismo, o escudo do entorpecimento, o escudo da superexposição, o escudo, né, do zigue-zaguear, são, na realidade, arsenais que a gente encontra para não acessar a nossa vulnerabilidade. E então não viver em plenitude, porque a vulnerabilidade é a chave de uma vida plena, a permissão da vulnerabilidade. Vocês usam esses escudos? Já se identificaram com algum deles, né, para driblar de alguma maneira a vulnerabilidade? Quais são esses escudos que você dribla a vulnerabilidade? E se você tem algum desses escudos, se você usa, né, anota exemplos em que você usou esses escudos no seu dia a dia, ou começa a observar, começa a anotar, pega um caderninho ou, né, no teu celular, começa a anotar, né, e como realmente essas situações poderiam ter sido vividas. E se você tivesse usado os antídotos desse escudo, como você poderia ter resolvido isso? Existe algum escudo que você criou para se manter afastada da vulnerabilidade? Quais são eles? Quais são esses escudos? E quais são os antídotos que você poderia criar para abrir espaço para a vulnerabilidade fazer parte da tua vida como uma prática diária? Como que você criaria isso? Então, para a gente fazer agora essa teia, né? Alinhaval que a gente começou a falar sobre vulnerabilidade, vergonha e coragem no contexto do círculo de mulheres, é muito importante
Quem ainda não participou de um círculo de mulheres, participar, conhecer, porque é um espaço no qual uma facilitadora, uma guardiã preparada, ela vai trazer para você todo esse conteúdo de uma forma mais aprofundada, em que você vai começar a perceber a importância para a sua realização profissional, afetiva, né? A sua realização como um ser humano pleno no mundo, parte desse lugar de autoconhecimento e autodescoberta e aceitação da vulnerabilidade. Essa seria a chave para isso.